sentido isso no coração. Entendi, estamos entrando. Vamos ver como será. Está redirecionando aqui. Então, vamos lá. Não sei como é que vai ser a questão de interação. De vez em quando eu vou ter que, talvez, entrar pelo chat. Vamos ver como é que fica aqui a qualidade. Mas é isso. Estamos, pela primeira vez, entrando ao vivo com a nossa reunião do Projeto 1111. Não sei como é que vai ficar essa qualidade técnica, não sei como é que vai funcionar. Quem estiver chegando aqui hoje vai ver pela primeira vez. E quero dar as boas-vindas para quem está caindo de paraquedas no Projeto 1111. Ele é um projeto idealizado para que a gente possa nos conectar, né, com a sabedoria divina, sem nenhum vínculo religioso, através pura e exclusivamente da palavra de Deus, diretamente, como eu sempre falo, sem intermediários, entendeu? Direto ali na fonte, onde a gente conversa sobre as nossas experiências, onde a gente abre passagens bíblicas para que a gente estude e entenda como que isso a gente pode aplicar nos dias de hoje, sem aqueles dogmas, sem aquelas regras, sem aquelas coisas daquele Deus mau, né, que a gente muitas vezes vê na cultura, que vai se pregando, e foi, inclusive, o que me afastou das igrejas durante a minha vida inteira. Todas as vezes que eu procurei a Deus nas igrejas, eu me deparava aí com intermediários humanos que colocavam as suas vontades, os seus egos, os seus dogmas, suas regras à frente da vontade de Deus, e isso me afastou. E agora eu estou aqui de uma outra forma, depois que Deus se apresentou para mim diretamente. Eu conheci um Deus totalmente diferente do que eu vivi durante a minha vida inteira, e eu senti uma necessidade enorme de compartilhar essa experiência com outras pessoas que, às vezes, tiveram a mesma vivência que eu, se afastaram das igrejas porque entendiam que não era o Deus que elas buscavam. Então, nesse encontro, focado diretamente, em especial para as mulheres, para que a gente possa trazer a linguagem de Deus, a sabedoria dele para nós, e vamos ver se vai funcionar esse esquema aqui de fazer, porque eu não sei se eu estou gostando muito da qualidade técnica aqui, não. Está meio fuleira, né? Eu acho que eu vou ter que melhorar um pouquinho a resolução dessa reunião, dos equipamentos, mas se não ficar bom, a gente dá um jeito depois de melhorar. O importante é que a gente esteja aqui. Magda está aqui comigo, querida, está aqui ao vivo. E vamos então, Magda, antes de mais nada, começar aí agradecendo a Deus maravilhoso, seja qual for o Deus que você idealiza, né, seja qual for a imagem que você tenha dele, não importa. Ele é quem nos criou, ele é quem fez tudo que vive ao nosso redor, e a cada vez que a gente começa a treinar o nosso olhar, para olhar ao redor, e enxergar beleza em tudo que nos cerca, a viver com gratidão por tudo que a gente já tem, e parar de pensar no que nos falta, entre aspas, né, naquelas necessidades que a gente busca sempre no futuro, a gente começa cada vez mais a se conectar com Deus. Quando a gente silencia a nossa mente e para de ficar com aqueles fantasmas que tendem a poluir a nossa mente, trazer angústia, trazer insatisfação, insegurança, a gente começa a se conectar mais com Deus. Então, são vários processos e não necessariamente vinculados a uma igreja, a uma religião. Se esse for o seu caminho e você estiver se conectando com Deus assim, está tudo certo. Para mim, eu busquei um outro caminho e é assim que eu me encontrei. Então, Deus escolhe vários formatos, vários caminhos para ele se conectar com você, né? Ele é, inclusive, um dos melhores comunicólogos, né? E eu, como publicitário, eu posso falar. Os melhores comunicólogos que existem, porque ele comunica com cada pessoa do jeito que a pessoa precisa para poder entendê-lo, né? Então, é uma coisa que a gente precisa colocar aí na prática. Então, antes de mais nada, eu quero que a gente respire fundo e agradeça
ao nosso Deus querido, nosso amado, que está aqui olhando para a gente, que me colocou aqui para poder levar a palavra dele, usando os recursos que eu conheço. E, Senhor, que o Senhor esteja aqui conosco, e eu tenho certeza que está, nos guiando, nos orientando, trazendo a sua mensagem para nós, de forma que a gente aprenda um pouco mais como viver nessa terra, como fazer as coisas do jeito que tem que ser feito, como seguir o caminho do bem e da sua vontade. Que esse encontro seja desenhado, totalmente desenhado e planejado conforme a sua vontade. E que as pessoas que venham para assistir, seja ao vivo ou seja depois, sejam pessoas direcionadas pelo Senhor de acordo com a dificuldade, o sofrimento, as carências ou a busca de cada uma delas. Que essas mensagens que vamos ler hoje tragam de inspiração e ilumine o caminho de todos nós. Bora lá, Magda! Vamos ver o que o nosso querido vai passar para a gente hoje. Então, hoje vai começar, inclusive, uma nova fase. Ai, gente, eu tô animada. Porque essa semana começam os primeiros trabalhos totalmente direcionados para essa nova fase. Então, eu peço a Deus que fale para as mulheres, que traga mensagens que possam realmente iluminar os nossos caminhos e aliviar um pouco os sofrimentos da mente, desconectar nossa mente dos perrengues do dia a dia. Vamos ver. Caiu um trecho de Esdras, Antigo Testamento. Geralmente eu tenho um certo medo, né? de ler o Antigo Testamento. Vou fazer até o seguinte, vou compartilhar aqui. Deixa eu buscar em... Vou abrir aqui tem um site da Bíblia online que eu gosto de abrir para vocês acompanharem, apesar de ser uma linguagem bem mais light do que da Bíblia que eu estudo, que eu pego uma Bíblia de estudo, eu gosto, acho ela mais fiel. Inclusive, a gente aproveita aqui nessa Bíblia para poder estudar alguns significados das palavras na origem, entender o contexto, para a gente não ficar presa a esse negócio só de ler o versículo solto sem entender o contexto, né? Bora lá, então. Deixa eu compartilhar com vocês, deixa eu ver se dá para ver. Vamos aí, deixa eu ver se dá para ver pelo YouTube. Novidade. É assim mesmo. Se não ficar boa qualidade, eu vou dar um jeito de melhorar para a gente não perder qualidade, já que isso aqui é tão especial. Então, olha só. Caiu aqui Esdras 8, versículo 15. Então, vamos ver o que ele fala aqui. Eu vou ler o que está na minha, e aí a gente busca aqui a mensagem depois digerida, vamos dizer assim, porque o Antigo Testamento sempre foi um livro, assim, né, uma parte da Bíblia que me afastava muito, e eu conheço muita gente que fala assim, né, Magda, eu já vi muita gente falar assim, ah, não, eu já tentei ler a Bíblia, mas eu não entendo nada, conheço nada, acho tudo grego. Na verdade, realmente, grande parte da Bíblia foi escrita em grego, mas o importante é que eu entendi o seguinte, você não consegue identificar as mensagens do que está na Bíblia se você lê com os olhos. Se você lê pensando num livro como um livro simples. Eu só consegui entender e decodificar, entre aspas, a Bíblia depois que eu me entreguei em espírito para Deus. E aí foi totalmente diferente. É como se eu tivesse recebido um chip para decodificar. Então, muitas vezes, o que está te afastando do entendimento direto da palavra, e por isso muita gente busca as igrejas, busca, né, os intermediários, para que as pessoas decodifiquem para elas. Mas o que falta, às vezes, para você é única e exclusivamente você se conectar pura e simplesmente para Deus. Porque quando você se entrega para Ele, você começa a receber essas informações através do seu espírito. Você corta aquele bloqueio mental racional, que às vezes é o que está te impedindo. Então, sinto essa diferença enorme, fica essa dica aí para você que tem dificuldade, às vezes, de ler. Então, vamos lá.
que ele fala aqui? No meu, ele está escrito como servos do tempo. E eu reuni a todos junto ao rio, que corre em Ava. E ali nós permanecemos 3 dias em tendas. E eu vi o povo e os sacerdotes, e ali não encontrei nenhum dos filhos de Levi. Então enviei Eliezer para Ariel, e aí ele começa todos os nomes, né? Vamos pular aqui, porque aqui a gente lê de uma forma mais simples. E eu enviei com mandamento para Ido, e o chefe no lugar chamado Cacifa. E lhes disse o que deveriam dizer para Ido e para os seus irmãos, no lugar chamado Cacífia, para eles nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. Então, aqui ele está contextualizando. Então, muita gente já teria parado a leitura, inclusive nesse pedaço. Ele só está contextualizando na forma histórica, falando de todo mundo. Eles falavam muito isso, dos nomes das pessoas, porque para os hebreus, o nome tem uma importância absurda, sabe? O nome de cada um tinha um significado. Tanto que você vai ver que na Bíblia, muitas vezes, Deus muda o nome da pessoa a partir do momento em que ela tem um chamado divino. Então, eles falam muito dos nomes, da origem, da árvore genealógica. Você vai ver que em várias partes eles falam fulano, filho de fulano, porque eles querem trazer esse peso, esse significado para a vida de cada um. A gente aqui no Ocidente, principalmente nos tempos modernos, cada um é por si, né? Então, muitas vezes a gente não entende essa importância que eles davam nessa época. Mas a mensagem, na verdade, vem aqui, ó. E pela boa mão do nosso Deus, deixa eu botar aqui, começa aqui, ó, nessa parte. E pela boa mão do nosso Deus sobre nós, eles nos trouxeram um homem de entendimento, dos filhos de Mali, filho de Levi, de Israel, de Serebia, começa todo, né, o processo. Dos seus filhos, dos seus irmãos, 18. E Asabias com eles, aí, todos os irmãos, calma, gente, vou facilitar para vocês. E os príncipes que haviam indicado para o serviço dos levitas, 220 netineus, todos eles foram designados por nome, tá vendo o que ele fala? Todos eles designados por nome. Então, ele está até agora falando muito dos nomes, falando, né, do filho de Levi que veio para ele. Então, eu proclamei ali um jejum, junto ao rio de Aba, para que nós pudéssemos nos humilhar diante de Deus, e nos humilhar no sentido de nos submeter, de ir com humildade a Deus. Não é aquele Deus malvado que vai ali querer que se humilhe para ele, não é nesse sentido. Para que nós pudéssemos humilhar diante de Deus, para buscar dele um caminho reto para nós. E para os nossos pequenos e para toda a nossa fazenda, né? Nosso território, nossa área. Pois eu estava envergonhada em requerer do rei uma tropa de soldados e cavaleiros para nos ajudar contra o inimigo pelo caminho. Então, ele estava com vergonha de pedir ao rei, mas ele foi lá para se submeter a Deus. E porque nós havíamos falado ao rei dizendo, a mão do nosso Deus está sobre todos os que buscam para o bem, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos aqueles que o desprezam. E assim jejuamos e buscamos o nosso Deus por isso. E ele moveu-se por nós. Cara, tudo isso teria feito, inclusive, muita gente parar. Se você começasse a ler aqui, ó, se você tivesse começado a ler o Esdras, desde que é de cima, onde ele só está falando da família, ó, do Zacatu, filhos de Zaqueu, com 300 homens registrados, sabe? Isso tudo, gente, hoje em dia, não faz sentido para nós. Isso aqui é mais um contexto histórico, mas fazia sentido naquela época, para aquelas pessoas que valorizavam o nome, a família, a origem, tinha um peso para eles muito grande. Tanto que se você pegar, até aqui, até o versículo 21, ele só estava falando sobre isso, sobre os nomes, né? Então, o que é a grande mensagem que a gente vê aqui? Ele colocou que tive vergonha de pedir ao rei soldados, provisões, né? Para acompanhar e proteger de inimigos ao longo do caminho. Então, imagina, ele ficou com vergonha de pedir para o rei. Por isso, só que ele tinha dito ao rei que a bondosa mão do nosso Deus está sobre todos que o adoram, mas seu poder e sua ira estão contra todos que o abandonam. É aqui que a gente tem que pegar a chave.
Ele não pediu ao rei, mas ele orou e se submeteu a Deus. E aí, quando a gente fala humilhar, não é humilhar, gente. Humilhar é ser humilde. Então, a gente tem que tirar essa imagem desse Deus malvado da nossa mente, que antigamente existia, mas que depois de Jesus não existe mais. Então, o que é a questão aqui? Ele não pediu ao rei, ele ficou envergonhado, porque ele estava preso ali, né, a mente, aos sentimentos materiais que nós temos. Só que ele tinha dito ao rei que a bondosa mão do nosso rei está sobre todos os que o adoram, mas seu poder e sua ira estão contra todos que o abandonam. E aí, o que ele fez? Jejuaram e pediram com fervor que nosso Deus cuidasse de nós, e ele atendeu a nossa oração. Aqui, na minha, é mais importante, porque aqui, como eu falei, ele traduz, deixa eu até tirar aqui para não confundir, essa Bíblia online, ela é mais traduzida de uma linguagem mais simples, mas essa daqui, que ela é uma Bíblia mais, né, baseada realmente nas escrituras textuais, ele fala da seguinte forma: assim jejuamos e buscamos o nosso Deus por isso, e ele moveu-se por nós. Ali, no trecho, ele fala, pedimos com fervor. Nós não precisamos pedir com fervor, porque Deus já nos deu tudo. Assim que Jesus foi crucificado. Depois, um dia, a gente vai conversar sobre essa parte. Mas nós somos filhos de Deus. Então, se nós já temos, né, a nossa marca como filhos de Deus, e aí eu vou falar, você precisa estar conectado a Deus para ter essa marca verdadeiramente, o que vai acontecer? Você não precisa pedir para ele. E nessa Bíblia online, ele fala, você precisa pedir com fervor. Não está escrito assim na Bíblia, está escrito assim, assim jejuamos e buscamos o nosso Deus, e ele moveu-se por nós. E aí, gente, aqui está o segredo de tudo que, por exemplo, eu tenho vivido e tenho visto muitas pessoas que não têm nada a ver com religião falarem também, né? As pessoas que são empresários, são pessoas de outras áreas que não têm nada a ver com religião nenhuma, estão falando a mesma coisa. Você não precisa ficar pedindo para Deus com fervor, porque você já tem isso como filho de Deus. A partir do momento que você se conecta a Deus, se desapega de todos esses dogmas que muitas vezes carregam a gente, carregam a nossa cultura, e você começa a entender que Deus está com eles, e agora, assim como ele fala aqui, né? Pois, cadê o pedaço que ele fala aqui em cima? Para buscar ele no caminho reto para nós e para os nossos pequenos e nosso território. Porque ele está sobre todos os que buscam para o bem. Então, todas as pessoas que buscam a Deus, ele está com ele, e você já tem isso. Então, se você hoje está sentindo que você está precisando de recursos, está precisando de tomar uma decisão na sua vida, está precisando fazer algo que está difícil na sua vida, talvez a sua mente esteja te bloqueando para que você não entenda que Deus já te deu tudo isso. E o que você tem que fazer aqui está dito. Jejuar e buscar a Deus, porque ele vai se mover por você. Esse é o mover de Deus que eu só fui conhecer no ano passado. Quando você tira a sua mente de cena, e a sua mente é só, como eu falo, né? É só o seu avatar se manifestando, é só o seu pensamento racional, né? Dizendo para você que você não pode. Ele é baseado nas experiências de vida, baseado nos traumas que você viveu, baseado em todos os problemas que você enfrenta na sua vida e que te afasta da sua verdadeira essência, da sua consciência espiritual. Quando você tira tudo isso, se conecta a Deus com a sua consciência espiritual, Deus começa a fazer o mover na sua vida, que é o quê? É fluir a energia. É fluir tudo que você deveria estar fluindo, só que quando você não está conectado a Deus, você coloca todas essas barreiras mentais que te bloqueiam para você seguir adiante. Quando você jejua, o que você faz? Você enfraquece a matéria e você fortalece o espírito. Por isso que eles falam tanto de jejum, por isso que tantas pessoas jejuam, eu jejuo. Por quê? Através do jejum, você tira a importância do físico e aumenta a importância do espiritual. Todas as vezes que eu vejo pessoas que estão realmente marcadas com a presença de Deus, elas fazem os jejuns dessa forma.
Adriana estava aqui, né, Adri? A gente estava fazendo esses últimos sextas-feiras, a gente fez 4 sextas-feiras de jejum coletivo. Para quê? Não que a gente precisasse pedir alguma coisa para Deus, mas a gente queria se conectar. Nós queremos nos conectar a Ele de forma espiritual, de forma mais intensa. Então, foi isso que a gente fez o jejum. Então, esquece da sua cabeça, e aqui está muito claro, esquece da sua cabeça de pedir com fervor, de orar desesperadamente, como se Deus fosse aquele Deus malvado que está ali esperando você suplicar para que Ele faça alguma coisa com você. Eu vi uma vez, eu tenho estudado muito os vídeos educativos do Reinhard. Se vocês depois quiserem, eu compartilho com vocês sobre ele. Já compartilhei com a Adriana, né? Os vídeos dele. E ele fala o seguinte: se você imagina Deus sendo esse Deus mau, e ele sendo como muita gente visualiza, é como se você visse um pai fazendo a seguinte cena com seu filho. Seu filho, que somos nós, né? Pedindo para Deus. Imagina o seu filho pedindo para o pai: pai, me dá um brinquedo novo. Aí o pai, fingindo que não está ouvindo. E aí o filho vai, pai, por favor, um brinquedo novo. E todo dia, pai, um brinquedo novo, meus brinquedos já estão velhos. Precisava tanto, eu queria tanto no meu coração ter um brinquedo novo, meus brinquedos estão tudo lascados. E aí o pai, fingindo que não está ouvindo. Daqui a pouco o filho se joelha, pai, eu faço tudo o que o senhor quiser, eu te amo, eu vou gritar para todo mundo, eu passo 2 dias sem comer nada, só pão e água, para o senhor poder me dar um brinquedo novo. E todo dia ele faz isso, e ele para de comer, ele para de beber, ele fica lá só pedindo para o pai. E aí o pai vai lá e dá um brinquedo para ele, depois que o filho se humilhou, parou de comer, parou de beber, viveu só para babar o ovo do pai dele. Você já pensou se Deus fosse assim, gente? Por que a gente acha que o nosso Pai Celestial faz isso com a gente? Você já imaginou se uma criança com um pai... Vocês achariam isso normal, meninas? Vocês que estão aqui ao vivo? Faz o menor sentido. Que pai cruel é esse, egóico, né? Que precisa fazer a criança passar fome, fazer promessa, fazer não sei o que, nada. Né? Então, assim, é uma cultura que foi enraizada na gente. Então, quando a gente entende que Deus é maravilhoso, Ele já nos deu tudo, Ele só quer que a gente se conecte com Ele, porque quando a gente se conecta com Ele, a gente vibra nessa nova energia, essa nova frequência, né? Muito mais espiritual do que carnal. E aí as coisas começam a acontecer. Acontece o mover de Deus. Então, fica com essa frase, gente. Buscamos ao nosso Deus e ele moveu-se por nós. Esdras, capítulo 8, versículo 23. Dependendo da Bíblia que você tiver, pode ser que ele fale, como falou esse aqui online, né, de orar com fervor, mas não é esse o objetivo. E essa é a mensagem que o nosso Pai querido mandou para a gente hoje. Muitas de nós, mulheres, passamos nossa vida pedindo a Deus pelas coisas que a gente quer. Oramos, abrimos mão, fazemos promessas. E nosso Deus não é um Deus desse tipo de negociata, né? Ele é um Deus que já está lá, cuidando de nós. E quando a gente se conecta a Ele, tudo começa a acontecer. E tem que ser com o coração, não pode ser aquela com intenção, não pode ser com a sua mente, tem que ser desprovida de tudo. Por isso que eu falo, geralmente, quando você está naquele momento do desespero, daquele perrengue, você está disposto a abrir mão de tudo, né, para estar com Ele a hora que Ele se manifesta. Por quê? Porque você já não está preso a mais nada do racional, você só está querendo sabe, que você ache uma luz, e aí é a hora que ele aparece para a gente. Então, essa ficou a mensagem para a gente hoje. Eu acho que muito importante a gente ter essa consciência. O Sérgio, o pessoal aqui do YouTube falando que o áudio está perfeito. Obrigada, obrigada. Só acho que visualmente que não está tão boa, mas vamos melhorar. Já negociei com o meu sócio, né, nesse projeto, porque eu falei na última live, né, que a partir de agora eu só ia fazer os projetos que fossem alinhados e abençoados por Deus. Então, eu já falei com ele, pai, estou precisando dar uma melhorada nesse visual, fazer um negócio assim, à altura, né, do senhor. Então, a gente já conversou aqui, já estamos negociando os equipamentos novos para fazer essas lives com melhor qualidade técnica, para todo mundo ter prazer de ver.
E olha, meninas, eu acho que essa é a mensagem que tem que ficar para gente. Parar de suplicar, de ficar pedindo para Deus tudo que a gente acha que a gente não tem e se conectar com o que a gente pode fazer. O que está ao nosso alcance fazer? Se entregar de espírito para Ele e deixar que Ele se mova por nós. Nosso papel é esse. Como eu já falei, né? Como eu vi uma vez o Pietro, que foi um livro que eu li há muito tempo atrás, que me deu clareza, ele falava, o hashtag dele é mais joelho, menos braço. Então, no sentido de, pare de se esforçar tanto, pare de andar sozinho, entregue mais a Deus, jejue, se conecte com Ele, e Ele vai se mover por você. Então, esse que é o caminho de hoje, a mensagem de hoje, lindo de morrer, e que tem feito toda a diferença na minha vida. Tão simples, gente, tão simples, sem dogma, sem nada, sem regras, né? E queria ouvir um pouquinho, já que estamos aqui no nosso primeiro projeto ao vivo. A Magda está aqui, está acompanhando, a Magda está ótima, a Magda está acompanhando pelo YouTube e pelo Zoom. Magda está ali conectadíssima. Em breve teremos mais pessoas fazendo parte disso aqui, eu tenho certeza disso. E quem tiver tímido, fica pelo YouTube. Quem tiver, né, com mais sede no coração, vem aqui para participar do Zoom. Dri, vou aproveitar aqui, vou abrir aqui a janela um pouquinho para a Adriana falar aqui com a gente. O que você sentiu, Dri, dessa mensagem aqui? Consigo te liberar? Vou liberar o som, o áudio para você. Oi. Olá, bom dia. Eu senti tudo. Eu senti tudo. Porque quando a gente começa a ter esse olhar, ele é fantástico. A gente alivia o nosso coração e as dificuldades, os desafios do dia a dia, eles vêm e a gente começa a entender. E assim, ao invés de como uma criança mimada que se esperneia, ai meu Deus, por quê, por quê, por quê? A gente começa a entender que ele vai nos dando, a gente vai mudando de nível de acordo com a nossa compreensão mesmo, né? E até há pouco tempo, semana passada, eu passei por alguns desafios que faz parte da jornada de todas nós, de todos nós. E aí, no primeiro momento, eu fiquei igual a criança mimada, mas por quê, por quê, por quê? E aí, assim, ainda bem, né, aí eu parei, eu falei, não, pera lá. Aí eu lembrei de algumas, né, das nossas conversas, nossos encontros, de outras palestras, pera lá. Para eu passar para um próximo nível, muitas vezes a gente tem que fazer algumas situações que não é tanto do nosso agrado, mas para ele ver que, olha, você é capaz de tal situação, e aí o restante vai ser acrescentado. Então, e assim, aí a gente começa a perceber e entender que ele está no governo de tudo. E assim, ele nos dá o controle, esse nosso livre-arbítrio que nos faz, né, se sentir que a gente não é capaz, que não é possível. Então, essa confiança, eu sou a filha amada de Deus, né? Nós somos. Então, pera lá, ou eu confio, ou eu não confio. Ou eu deixo ele governar a minha vida, assim, não que eu não esteja no controle, no governo. Até eu coloquei um post essa semana, né, da questão de que ele é o governador, eu estou no controle, porque ele me deu esse controle. Então, esse livre-arbítrio, o que a gente escolhe, é o que nos vai conduzir, né, nesse caminho. Então, ou eu acredito, ou eu não acredito. Ou eu confio, ou não confio. Porque a gente precisa ter, né, começar a ter essa serenidade, né, no pensar e confiar. Essa questão que você falou, né, do clamor, quem de nós não teve os momentos? Mas quando você começa a entender que, opa, pera lá, vamos agradecer, porque ele já realizou, né? Vamos agradecer que já está tudo certo. É só a gente acessar esse nível. Então, assim, vai ficando mais leve. Os desafios a gente vai entender. E assim, nossa, hoje eu escutei algo que, né, nas minhas orações, conversando com Deus e escutando, ele só vai dar um desafio de acordo
você é capaz de vencer esse desafio. Então, é como se às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não vou aguentar essa situação. Opa, pera lá, aí ele está te dizendo que você não sabe quanto você tem um potencial, quanto você é capaz. Então, a gente precisa confiar, né? Eu estou fazendo esse exercício, não é fácil, não é simples, estamos todos nessa construção, eu faço parte, né, eu também não, né, não sou tão calminha, não sou tão serena, mas eu estou buscando essa confiança, porque ou eu acredito, ou eu não acredito. E essa questão até do jejum, hoje, ele tem um outro sentido, como a gente já conversou, de repente eu fazia um jejum de meio que barganha, olha, é bem aquela historinha, olha, você me dá isso, eu faço isso, você me dá isso. E hoje não, hoje é um jejum para acessar próximos níveis, né? E é assim, hoje eu percebo que, nossa, a gente não precisa implorar, a gente tem que agradecer, porque ele sabe o que é melhor para a gente. Ele nos dá o controle para que a gente, né, através dessa confiança, a gente faça as escolhas, as melhores escolhas, né, que vai causar bem-estar. Então, assim, eu acho que a confiança, a base de tudo é a confiança. E, assim, a Exatamente. confiança cada vez mais cresce. E essa questão de o que me faz me aproximar a ele, eu ter mais calma, eu jejuar, então eu acho que a gente tem que buscar, né, esses próximos níveis, que é o que vai fazer a diferença, não só na minha vida, como na vida de todos ao E meu quem está ao redor, redor. como né, eu vou ajudar ele, ele tem menos trabalho, né? Tem tanta gente que ele Não, deve. e é impressionante como a gente começa a perceber a mudança das pessoas que fazem parte do nosso raio de acesso, sem que eles façam nada. Só da gente mudar, já começa a energia mudar o ambiente da gente, da família, tudo. Eu não sei se você sentiu isso, mas aconteceu demais comigo. Minha família está numa harmonia como nunca aconteceu na minha vida. Muito É louco. verdade. É verdade, a gente fica assim. Aí eu fico até pensando, nossa, será que eu estava causando um tumulto, né? Mas eu acho que a frequência que a gente alcança, ela irradia, né? A nossa alma. A Magda não me chama para falar, eu travo. A Magda, pode deixar, pode deixar. Inclusive, gente, É quem assim, estiver assistindo aqui, eu queria até fazer uma indicação, vocês quem estiver chegando aqui pela primeira vez, a Adriana, desde que ela também começou nesse despertar, né? Porque quem acorda primeiro acorda os outros. Então, acordei a Adriana agora já está acordando os outros. Ela está com um perfil novo no Instagram, chama Tudo Começa Assim. E todo dia ela posta uma mensagem linda, uma passagem, e traz uma luz. Então, se você estiver meio deprê, meio baixo astral, segue ela. Tudo começa assim, são só mensagens e paisagens lindas. Tá lindo o perfil dela, depois se segue para vocês dar aquele respiro aí, né, Dri? Então, a Adriana já está de casa, Magda. Fica tranquila, já já te chamo. A próxima eu te chamo. Mas eu te interrompi um pouquinho só. Pode falar, que eu queria falar desse projeto que eu acho que pode ser muito legal. Tem muita gente que pode se identificar com o teu estilo, mais doce, essa coisa de anjo. E é bem bacana. Conclua, minha linda, eu te interrompi. Vou pedir aqui. e assim, né? E assim, isso foi muito, né? De todo esse projeto, essa nova página, ela foi muito importante, está sendo, porque ali assim, eu consigo expor um pouco o que eu estou sentindo, até o que eu estou vivenciando na semana, no dia, de uma forma leve, porque a gente tem a mania de achar que a gente não inspira ninguém, que a gente não é capaz, de que a gente, eu não sou PhD em determinado assunto, e aí a gente se trava. E eu percebi que através dessa página, eu não quero eu não quero arrastar multidões, mas se tiver uma pessoa que ali minha mensagem vai atingir, é ali que eu fico muito feliz. Eu agradeço muito a Deus todos os dias, todos os momentos, Corações. e ali é um momento que eu consigo trazer um pouco de mim, um transbordo, né? Eu quero transbordar.
né? Esse falar de Deus, falar de coisas positivas, motivação, porque muitas vezes o dia a dia acaba te desviando, né, o seu foco, te desmotivando por algumas situações, e isso é tão importante, e às vezes a gente não tem alguém do nosso lado todo instante, né, e assim, é um momento meu íntimo de transbordo, né, de confiança, de desafios, de conflitos, e eu espero poder ajudar um pouquinho, levar um pouquinho de alegria e um pouquinho, falar de Deus aí nessa página. E aí a gente acaba descobrindo os nossos propósitos, né? Porque, né, faço parte do seu projeto, do seu curso de fotografia, aí eu até em conversa com a outra Adriana, a gente tem muita coisa em comum. E aí eu muitas vezes me questionava por quê, né? Da fotografia, mas por que que eu não vou adiante? Então, tudo tem um porquê. Quando a gente acalma o nosso coração, quando a gente se alinha, a gente vai descobrindo os nossos verdadeiros caminhos, né? Cada um tem o seu caminho e Deus é lindo, graças a Deus, cada um, né, vai suprindo todos os departamentos e áreas profissionais, até na área da fotografia, mas eu descobri que o meu foco não é a fotografia em si, comercial, talvez, seja um outro tipo de fotografia. Então, as coisas vão se alinhando. Então, tudo isso norteia na questão do confiar. E Deus tem um propósito para cada um de nós. E Ele está no governo. E nós estamos no controle. E é importante a gente se alinhar para que as coisas vão fluindo e a gente leve a mensagem nos corações. É isso. Exatamente, Adri. É como se a gente tivesse que acessar aquela frequência, igual eu sempre falo, né? É igual o rádio. Para quem não sabe como é que é rádio, né? É só entrar num carro que dá para saber. Meu filho não sabia o que era um rádio. Mas é igual o rádio, você sintoniza a frequência para você ouvir uma determinada rádio. Então, quando você sai dessa frequência da mente e você se sintoniza, você começa a ter tudo isso, né? Então, é o que você está falando aí, você silencia a sua mente, você começa a ouvir o que você realmente nasceu para ter, o que o seu coração está te dizendo. E essa Então, sua precisa mudança, de silenciar. e essa sua mudança, né? De todo a sua próximo nível, digamos assim, isso foi fundamental, assim, foi um despertar. Naquele momento parece que você se sentiu liberta e eu, assim, acredito que muitas pessoas também que assistiram, que participaram, que viram, que vão escutar, vão se sentir liberta, porque é como se saísse um peso, né? Eu tenho o que torna-se ser, né? Torna-se um alinhamento, né? Sai um peso assim. Eu não tenho que nada, eu tenho que simplesmente seguir o que Deus tem preparado para mim. Ouvir o coração, entregar para ele e deixar ele mover por você, igual a passagem de hoje falou, né? A gente fica mais leve, né? É tão Nossa, muito mais porque leve. a gente carrega o mundo nas costas. E quando a gente entrega para Deus, a gente tira esse mundo das nossas costas. É louco. As pessoas só vão saber quando elas vivenciarem isso na prática. Eu convido todos a vivenciarem isso, porque eu nunca senti tanta certeza, tanta clareza, tanta leveza na minha vida, quanto eu tenho sentido nesse último ano, em especial agora, depois da entrega que eu abri mão da minha última etapa, que estava a última coisa que estava me segurando. E a Adriana está sentindo a mesma coisa, então é isso que a E é, gente promove. e é interessante que memórias foram acessadas, né? Situações tão pequenininhas que foram acessadas e eu falei, nossa, olha isso, eu posso falar disso, eu posso vivenciar o que às vezes até você como dica, olha, numa situação você transforma numa foto, transforma num projeto, e aí assim, tem umas coisas que bloqueiam, né? E quando eu tirei esse peso também de mim. Eu comecei a acessar memórias e eu falei, olha isso, coisinha simples. Eu falei, gente, é lindo demais. Lindo demais, é. Gente, bora desapegar, gente. O segredo é esse. Bora desapegar, tirar o mundo das costas, entrega para Deus, vai ser feliz. Vai esquecer os problemas. Quer dizer, não esquecer os problemas, ela para de se preocupar com os problemas. Os problemas vão existir. A diferença é como você vai encarar.
Né? Eu vi outro dia falando, não é que os problemas vão deixar de existir, a diferença é que você vai estar com Deus agora enfrentando os problemas. E, ó, outra história enfrentar problemas junto com Ele. É outro peso que você não vai ter, né? Ai, gente, que lindo, gostei. Hoje foi tão especial. Eu fiquei com medo de não dar certo tecnicamente, né? Porque chumbar ao vivo aí, pelo Zoom, que eu nunca tinha feito, mas tá super funcionando e eu acho que foi uma estreia linda. E, Dri, como sempre, você com suas palavras, que é um anjo, eu queria que a gente fechasse. Você pode fazer uma oração simples e de coração para a gente agradecer por esse momento? Adriana, gente, Adriana orando é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Você fecha os olhos, você pode ter certeza que você vai ver um anjo, vai ver asas nas costas dela, porque ela é um anjo falando. Feche seus olhos e vamos fazer uma oração agora, você que está assistindo, inclusive gravado, para você receber essa energia boa que a gente está aqui e agradecer ao nosso Pai bondoso, nada a ver com esse pai malvado e egóico que muitas vezes a gente cresceu acreditando, e que ele esteja sempre conosco, agradecer pela mensagem de hoje, pela energia, e Bri, fazer nosso fechamento, fecha os olhos, vamos nos conectar. E nesse instante, vamos serenar as nossas mentes e o nosso coração e imaginar Jesus com os seus braços abertos, nos abraçando, acariciando a nossa face e nos dizendo: filhos, eu estarei com vocês todos os dias. Não desistam da jornada, não desistam do seu propósito, não desistam jamais. E aí então Jesus nos abraça carinhosamente e sentimos o nosso amor, sentimos o seu amor e o seu coração a nos envolver. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por este momento tão lindo. E que a tua luz, que a tua paz e que o teu amor nos fortaleçam todos os dias da nossa jornada e que possa envolver a todas as pessoas que assistirem esta live gravada, envolver a todas as pessoas que estão ao vivo, a tantos amigos hoje que não puderam estar. Obrigada, Senhor, por este momento. Abençoe as nossas vidas, a nossa família. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos de humanidade e esteja conosco todos os dias. Gratidão, Deus. Gratidão, Jesus, por este momento. Amém. Amém. É linda demais, gente. Obrigada, Bri. Obrigada. Coisa mais linda. Forma linda da gente fechar esse encontro 11/11 de hoje. Pessoas queridas, iluminadas, que sejam todos bem-vindos. E quem quiser fazer parte dos próximos encontros, só olhar o descritivo do vídeo que você vai ter todas as informações. Beijo no coração, uma semana abençoada. Beijo, Dri. Beijo, Magda. Fiquem com Deus.